Fala, meus punheteiros de sigilo. Vocês estão bonzinho? Titi, espera sinceramente que sim. Antes de mais nada, tá chegando agora, não conhece o canal, seja bem-vindo, esse é o canal de Monge é Mago, porque fui monge e hoje sou mago, meu nome é Wellington. Você é muito mais que bem-vindo, considere, caso goste do conteúdo, considere se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, mandar o vídeo pros amigos e compartilhar, que assim você ajuda a comunidade a crescer. Agora, você que já é do canal, que toda semana bate ponto, inclusive nesse quadro de quarta-feira, que é o caso que vocês mandam pra eu reagir aqui, você tem a obrigação. Não, a obrigação de pelo menos comentar em alguma coisa, o caso que você achou que é mais legal, que você achou que é fake, qualquer coisa, comenta aí, porque eu adoro ler os comentários de vocês, tá? Também, sua obrigação fundamental, sua obediência fundamental é deixar o like. Papoca o dedo nesse like aí para ajudar o vídeo a engajar, tá bom? Então, sem mais enrolação, hoje, quarta-feira, é dia de causa dos inscritos. E obrigado por estarem mandando, viu? Continuem mandando. Caso você queira que o Mago reaja aqui no vídeo aos causos que vocês trazem pro canal, é só mandar o seu relato lá para causos.mongeamago@gmail.com. Repetindo, causos.mongeamago@gmail.com, e o Mago vai reagir aqui, então, ao caos de vocês em tempo real, tá? Porque, como eu digo, eu sempre gosto de ler na hora. Então eu não li os e-mails, estou lendo agora, no momento da gravação do vídeo, para ter uma reação mais sincera, mais honesta, né, com vocês aí. E bom, sem mais enrolação, os causos hoje pelos títulos tá babado. Bom, o primeiro caso tá escrito: o dia que fui abduzido. Lá vem o povo com ZT. Vamos lá. Olha, ele se identificou, então, é aquilo. Se você se identifica no corpo do e-mail, eu falo seu nome. Se você não quiser que se identifique, já fale. Não me identifica, que eu já não identifico. Mas se você fala, eu vou te identificar aqui, beleza? Oi, Mago, me chamo Jefferson. Esse é o meu terceiro caso que relato aqui no seu canal. Muito obrigado por isso, meu querido. Eu estava em casa, no meu quintal, e estava regando as minhas plantas. E comecei a sentir uma presença muito estranha, mas não via nada. Fechei meus olhos, porque só assim eu consigo identificar a entidade. De olhos fechados, vi um ser humanoide que tinha uns 5 metros, e ele falou umas palavras estranhas e eu apaguei. Me vi fora do corpo, e esse ser me levou para uma nave translúcida. Parecia silicone, e eu não queria entrar na nave, mas ele me prendeu com um magnetismo que saía da nave e me trancou em uma sala, e disse que seria para o meu próprio bem. E eu lá preso fora do corpo, desesperado, achando que ia morrer ou algo assim. Ele veio até a sala onde eu estava, abriu a porta da sala, onde eu estava preso, e me levou para uma câmara de cura. Parecia um triângulo. Era muito estranho, e eu entrei na câmara morrendo de medo. Apaguei e acordei no meu corpo físico, e uma voz disse na minha mente: foi para o seu próprio bem. Logo após isso, eu acordei no chão, no meio das minhas plantas, e a mangueira de água estava molhando o meu cou. E eu fiquei muito puto. Esse ET, filho da p... fez eu sair do corpo à força e ainda quebrou minhas plantas. Mas eu agradeci pela cura de alguma coisa que eu nem sei. Gratidão pela oportunidade de contar meu relato. Sucesso pra você, Mago. Muito obrigado, querido. Pequenininho relato, né? Achei sucinto, gostei. E... bom, gente, esse relato aqui, eu sou suspeito de falar, porque esses negócios de ET, eu tive umas experiências muito doidas, eu até contei pra vocês aqui no Caos de Scryre, mas esse negócio de ET é um negócio que eu não entendo, eu não sei se são entidades, se são seres de outros planetas mesmo, eu fico perdido, porque quando você estuda magia, magia planetária, dos astros e tal, a gente lida com seres que a gente chama de anjos, ou daimons, né? Correspondente em cada planeta. Supostamente eles habitam aquela esfera de energia daquele planeta, né? E aí, né, por exemplo, esse relato de hoje, a pessoa foi meio que abduzida em uma espécie de projeção da consciência. Não foi que o corpo dela foi levado, mas é como se a consciência dela tivesse sido roubada ali, né? Houve um rapto ali de consciência, e nesse rapto aconteceu toda a experiência dele. E é nessas horas que eu fico me questionando, será que foram ETs? Será que foram entidades?
acho que não saberemos tão cedo, né? Mas, de todo modo, me parece bizarro toda vez que eu leio esses causos de ET, de entidade, de... Ah, eu não sei, eu não tenho muita opinião formada sobre. Mas e você, você tem? O que você acha que são esses negócios de ET, de entidade, de não sei quem, não sei o que lá? O que vocês acham? Comenta aí. A gente quer saber a opinião de vocês sobre essa abdução que o nosso colega teve, né? Porque é complicado. Eu chamaria isso de projeção aonde algum ser me levou. Agora, o ser se parecer um ET é muito complicado, né? Porque se a gente for pegar a descrição de muitas entidades extrafísicas, nós vamos ver que muitos deles têm esse formato, um corpo humanoide, algumas coisas que mudam, né? Garras, partes animais no corpo, asas, olhos, né? Então a gente fica pensando, será que a gente fala com ETs? Nunca saberemos. Bom, gente, e é isso. Então, eu não vou nem levar minha brisa sobre isso pra frente, eu deixo pra vocês confabularem aí a filosofia, pra vocês filosofarem aí de acordo com o que vocês pensam sobre o assunto. Só comenta aqui, porque o comentário de vocês, além de ajudar a engajar o canal, a gente pode ir trocando uma ideia pra tentar entender e formar toda uma teoria da conspiração em cima disso. Seriam os anjos e os daimons ETs? Fica a questão. Bom, o próximo caso de hoje... vamos ver. Seguindo a ordem aqui, chama relato Tsunami com os Olímpicos. Vixe Maria. Vamos lá. Saudações, mago. Saudações, meu querido. É um prazer escrever para você. Pode me chamar de Frater Menófilo. Meu Deus do céu, que eu li outra coisa. Eu li Ai, gente, que horror. Frater Menófilo. Venho trazer mais um relato junto e misturado. Vamos lá. No ano passado, acabei passando por uma onda de azar que durou mais de 5 meses. Nesse período, relativei tudo o que estava acontecendo comigo. Afinal de contas, não podemos culpar e achar que tudo é espiritual ou macumba. Mas nesse caso era kkkkkk. Nesse período, eu estava passando por um processo de luto. Infelizmente, acabei me desleixando com os meus banimentos e proteções. Enfim, nesses meses acabei perdendo meu emprego, entrei em um período de depressão grande, comecei uma dependência em álcool e entregava currículo para várias empresas e vários amigos e mesmo tendo um currículo impecável, nada ia para frente. Foi então que em uma lua nova no meu Deipnon, a Hecate Pyrophoitos, que vi que o negócio era mais sinistro do que eu imaginava. A deusa falou que eu estava passando pelo fogo. Achei que era algum trocadilho por estar celebrando Pyrophoitos, que significa caminhante do fogo, entre parênteses. Então peguei o meu tarô e vi que estava sendo atacado por uma pessoa. Depois de um surto de alguns minutos, entrei em contato com minha rede de proteção, amigos, tarólogos e confirmei com mais 3 oraculistas. Uma mulher que entendia de magia e que me conhecia, me atacando e com magia de sangue. Mas minhas barreiras de proteções não deixaram as coisas serem piores. Logo, eu já sabia quem era e o motivo por trás. Nesse momento já fiquei com sangue nos olhos. Reforcei minhas barreiras de proteções e escudos mágicos e comecei o meu planejamento. Tudo começou a fazer sentido. A nuvem na minha mente que não me deixava enxergar as coisas, a maré de azar que não deixava as coisas fluírem e outras coisas tinham agora uma explicação. Esperei o momento certo. Então, em uma terça, lua crescente em 85% em Áries, no segundo horário de Marte, apenas com uma fucking vela, entre parênteses, fiquei mal que não tinha todas as velas, mas fiz mesmo assim porque eu estava desesperado. Eu evoquei Faleg ou Paleg, eu não sei o nome dos Olímpicos, então não sei se é porque é PH, né? Então, teoricamente, seria Faleg. Pedi para o espírito quebrar toda a magia, feitiçaria, intenções contrárias que estavam sendo direcionadas até mim e devolvesse para quem mandou. Foquei apenas nisso. No outro dia, na quarta-feira, lua crescente, 86% em Touro, no terceiro horário de Mercúrio, realizei o banimento e preparei o altar.
Utilizei 8 velas laranjas, incenso de resina de breu e mirra, um cálice de água e alguns cameás com outras finalidades específicas, uma playlist com algumas músicas sintonizadas com Mercúrio e utilizei da liturgia do Arbatel, e logo procedi com uma abertura do portal. Não houve manifestação visual, mas era nítida a presença do Olímpico com sua força. Senti que todo o quarto foi preenchido por uma outra camada, como se colocasse um líquido dentro de um recipiente, um líquido que me deixou pesado e leve ao mesmo tempo. Um fluxo maior de pensamento tomou conta de mim, tudo parecia mais claro e compreensível, e logo percebi o toque de Mercúrio. Agradeci pela presença, saudei e fiz minhas petições e carreguei os cameás. Concentrado e pedindo que o Espírito abrisse as portas e me providenciasse oportunidades de emprego na minha área, dentro da minha perspectiva de realidade, e realidade. Depois fiquei em estado meditativo com a energia. Logo após despedir, fechei portal e encerrei o ritual. RGP para finalizar. Pois bem, se passaram 5 dias e recebi um convite para fazer um teste de 3 dias em uma empresa. Quando cheguei na empresa, no outro dia, era como se todas as portas estivessem arrebentadas para mim. De cara, a moça da RH me apresentou para o chefe do setor. O chefe sentiu firmeza na minha imagem e me apresentou para todos os donos da empresa, algumas horas depois de ter pisado os pés na mesma empresa. Na quarta-feira, antes mesmo dos 3 dias de teste e uma semana após o ritual, eu estava contratado para ser o braço direito do gestor. Era nítido a presença e a mão de Ofiel em tudo. Aí sim. Surpreendentemente, na outra quinta-feira, uma amiga que conhece a vagabunda que tinha feito os ataques a mim, subitamente me chama no WhatsApp perguntando se eu tinha feito magia para Biscate. Intrigado, perguntei o porquê, e essa amiga me mandou prints da conversa da vagabunda, relatando que alguns dias antes, de forma inusitada, ela começou a passar mal, vomitar sangue e foi parar no hospital. Os médicos não acharam um motivo, mas a Biscate ficou internada sozinha até melhorar. Naquele momento, minha visão foi tomada por uma luz vermelha, e eu tinha certeza que foi Faleg agindo com força. Desde a limpeza e as novas chances que o Fiel me trouxe, percebi que o modus operandi dos Olímpicos são bem diferentes do que os outros sistemas que já trabalhei. Não melhor ou pior, mas diferente na forma de agir, e às vezes difícil de presumir os resultados. O Fiel continuou como uma tsunami na minha vida. O trabalho que ele arrumou foi só uma porta. Fiquei um pouco mais de 40 dias e logo em seguida participei de uma seleção de uma grande multinacional. Eles me adoraram e eu fui chamado e contratado para uma vaga que eu nunca imaginei. Com apenas 1 mês e 3 semanas nessa grande empresa, eu fui promovido para o cargo que eu sempre almejei. A própria advogada da empresa ficou chocada que eu, sem OAB, fui selecionado para o cargo e ela não. Enfim, foi surreal a atividade de Ofiel, meu novo xodó. PS, entre parênteses, né? PS. 2 amigas me ofereceram oportunidades de trabalho em outros ramos, mas eu podia escolher aonde queria ficar. Espero não ter me alongado, mas queria poder contribuir com esse relato. Meu testemunho é esse para edificar a igreja do pastor Wellington, Chúrias de Cantarábias. Registro a minha gratidão à luz que me guia. Kairi Hecate, Ave Faleg, Ave Ofiel. Um forte abraço, mago. Continue com o seu trabalho incrível e único na internet, sempre dando uma surra de streamer e ótimos conteúdos. Beijunda. Assim, eu não tenho muito o que falar de Olímpicos, porque não é a classe de espíritos que eu costumo trabalhar. Todo mundo me pergunta, né, mago, traz relato com Olímpicos, traz causos com Olímpicos, mas assim, eu não tive boas experiências com eles, né, mas eu vejo que muita gente tem, então provavelmente o erro foi meu na operação, ou não rolou uma identificação energética muito boa ali na época dos trabalhos, né. Entretanto, eu vejo muitos magistas, Olímpicos está na moda, né, os espíritos olímpicos, eles são famosíssimos, né, ultimamente, o pessoal, acho que sobretudo o Vitor Vieira, o Dalton, tem alguns magistas fazendo um ótimo trabalho aí com esses espíritos, né? E não dá para negar os resultados, né? Que são efetivos, como a gente acabou de ver nesse relato. O interessante que eu achei foi a brutalidade, né?
com que esses espíritos devolveram, né, a magia, a energia que tinha sido lançada contra ele, o de Marte no caso, e como o fiel, né, acho que é o de Mercúrio, conseguiu fazer uma escancarada de caminho, não foi uma abertura, né, foi uma enxurrada de caminhos aí pro nosso querido irmão. Então, parabéns pelo sucesso, teu resultado é tua prova, como a gente diz na magia, né? E é isso, não tenho muito o que falar sobre Olímpicos porque eu não conheço, né? O pouco que eu conheci, pra mim, não deu bom, mas pra maioria das pessoas que se comunicam, que tem um contato, que criam ali um vínculo com essa classe de espíritos, consegue ter resultados positivos. Então, se o seu resultado é sua prova e você está obtendo, parabéns, continue firme na prática e voa, bruxão. E por fim, o último caso de hoje, nós temos... O título se chama Inventei, entre aspas, a minha própria religião. Religião não, religião. Será se sou esquizofrênico? Vamos ver, né? Nossa, mas o caos é gigantesco. Amada. Salve, Wellington, estou amando o conteúdo do seu canal. Muito obrigado, querido. Pode me chamar de Américo, se quiser se referir a mim, porque de fato me sinto bem inseguro para me expor. Isso que pretendo narrar aqui não é exatamente um caos, mas uma sucessão de experiências que por muito tempo eu achei que era pura maluquice, mas que acabaram virando a minha visão de mundo de ponta cabeça desde pequeno e hoje em dia fazem parte da minha vivência espiritual. Quando eu era uma criança, eu tinha algum nível de mediunidade, entre parênteses, acho que esse é o termo, não sei, que se manifestava mais em sonho, mas raramente também quando eu estava acordado. Às vezes via coisa boa, às vezes coisa ruim, mas a minha família, como era aqueles católicos chato, não levavam muito a sério quando eu falava sobre e só diziam que eu vivia mesmo no mundo da lua. Quem nunca, né? Com o tempo, fui levando cada vez menos a sério isso tudo, mas mais pro fim da minha infância, os sonhos começaram a ficar mais coesos, e os seres que eu considerava serem bons, entre aspas, sentiam mais liberdade para conversar comigo em sonho, e eu sempre lembrava dos sonhos. Tudo parecia uma grande viagem para mim, mas hoje, com um pouco de magia que conheço, só posso imaginar que eram viagens astrais guiadas, em que esses seres me apresentavam formas majestosas que eles diziam ser deuses e afixavam um nome para cada um deles. Que interessante. Admito que, apesar da criação católica, eu comecei a escrever sobre esses tais deuses a partir do que eu lembrava dos sonhos, os atributos de cada um e os reinos em que habitavam, mas tudo escondido no caderno da escola. Lembro de morrer de vergonha. Quando alguém queria ver as coisas que eu escrevia, mas nem por isso eu tinha menos fé, de que aquilo tudo era verdade. Quando ia na missa com minha mãe, eu simplesmente comecei a ignorar as coisas que o padre falava. Ficava introspectivo e usava aquele momento para contemplar essas divindades. Mas acredite, eu ainda tentava conciliar a mitologia cristã com essa mitologia que surgiu até onde eu entendia, entre parênteses, da minha cabeça, entre aspas, perdão. Ocorre que assim que logo chegou a puberdade, esses sonhos pararam de acontecer. E conforme eu tive que lidar com a homofobia internalizada e a culpa por sentir coisas que eu achava não podia sentir, acabei perdendo todo o contato com o espiritual. Lembro que uma vez a catequista da paróquia em que eu ia fazer a primeira comunhão tirou sarro de mim por eu ter dito que era possível se comunicar em sonho com anjos e deuses, o que, entre parênteses, que já tinha lido aquelas bíblias para crianças, achei sem noção, já que a própria religião da Bíblia usava pessoas falando com Deus para justificar que aquilo que eles acreditavam era verdade. Enfim, pouco passada a minha primeira comunhão, eu simplesmente parei de ir na igreja católica. E enquanto minha mãe se convertia em evangélica para tentar se curar da depressão, eu começava a questionar tudo que fosse sobrenatural, tanto as experiências que eu tive na infância, quanto o cristianismo e outras religiões, ao ponto de que nos 14 anos de idade eu já me considerava ateu. Enfim, passando por uma adolescência e começo da idade adulta, marcada pelo ceticismo com o sobrenatural, somente fui ter qualquer outra experiência sobrenatural depois dos 23 anos. Imagino que o fato de eu ser super interessado e ler bastante sobre a história da religião
acabou me levando a tentar entender, de novo, o objeto da religião, que é a espiritualidade. De início comecei a treinar meditação contemplativa, entre parênteses, silenciar a mente. E por mais que eu ainda me considerasse ateu, eu ainda lembrava daquelas divindades sobre as quais eu sonhava e escrevia quando era criança, e ainda tinha um carinho por tudo aquilo. Deu-se que, lendo sobre religião e espiritualidade, fui parar no básico do ocultismo, o conceito de gnose, banimento, como abrir círculo, etc. O fato de ter amigos tanto no neopaganismo quanto nas religiões afro-BR ajudou no sentido de aprender isso, inclusive me ajudou a perceber a função real de certos rituais das religiões que eu já estudava. Foi mais ou menos nessa época em que eu achei alguns cadernos velhos de escola e acabei encontrando as coisas que eu escrevia, os nomes das divindades, os seus atributos, os domínios que cada uma delas tinha sobre parte da natureza, etc. Aquilo me deixou instigado, não só porque era todo um panteão, mas também porque parecia uma mitologia consistente. Enfim, uma coisa leva a outra, e me achando minimamente capaz de me permitir ter experiências que eu achava até então fantasiosas, decidi evocar uma daquelas divindades usando um ritual que eu mesmo havia escrito, me inspirando em liturgia hindu. Fiz banimento, abri círculo, montei altar com atributos àquela divindade e me pus em contemplação. Escolhi o dia e horário que mais fazia sentido para o caso, o amanhecer do domingo, e fiz o rito voltando para o nascente, fora de casa. Havendo-me dirigido à divindade, a convoquei e, para minha surpresa, eu realmente senti a energia dela. Eu acho que se pronuncia assim. Rom Mivaya, deusa da vitalidade, inspiração e da arte. E ao nascer do sol eu fui acometido pela energia dela, e eu ouvi música quando a luz do sol que nascia dançou nos meus olhos. Então a forma de uma flautista aparada por um só pé, executando o próprio nascer do sol. Uma presença majestosa que de fato me deixou assombrado, mas eu não tive culhões para duvidar do que eu sentia ali. Devo ter ficado um bom tempo ali, já que o sol estava bem em cima do nível do horizonte, quando eu me despedi da deusa. Deusa? Por que não? Acho que depois do que eu vivi, não tinha mais como eu negar a existência do espiritual, e admito, depois disso eu comecei a meditar nos nomes dos outros deuses também. De lá pra cá, se passaram uns 4 anos, e conforme eu comecei a ler mais sobre magia, acabei estabelecendo contato com outras divindades desse mesmo panteão. Ainda hoje não entendo se são de fato seres pessoais que independem de mim, ou arquétipos que mediam a minha relação com o espiritual como um todo, já que eles são mais parecidos com energias arrebatadoras do que com pessoas. Tampouco entendo o porquê eles me foram apresentados para mim como sendo deuses. Talvez, imagino, que para se diferenciarem da egrégora cristã em que cresci. Enfim, o que posso dizer é que de fato tenho fé neles, faço meditações nele quando preciso comungar com os arquétipos que são próprios de cada um, oferecendo velas e incenso exorcizado nos elementos a eles. Grande parte do que eu considero como prática mágica acabou ficando repleta desse sistema de significado, meu banimento, meditação, e conforme fui me relacionando com eles, mais fui entendendo cada um deles, seus elementos, planetas, dias, horas do dia, como ciclos lunares, dia da estação ressoam com cada um deles, enfim. Na prática, eu criei uma liturgia e estou sistematizando a forma como eu entendo essas divindades. E parece que essa é de fato a minha religião. Mas ainda fica a insegurança, sabe? Tipo, será que sou uma pessoa louca e isso só existe na minha cabeça? Eu, sinceramente, não tenho culhões de apresentar essas divindades para mais ninguém. E os poucos amigos com quem ouso citar isso no máximo só ouviram eu falar os nomes delas. Tampouco essas divindades comunicaram qualquer aspiração e serem apresentadas por mim a alguém, e nem acredito que venham a manifestar. Não sinto que eu precise convencer ninguém de que esses deuses existam, até porque eu não tenho prova nenhuma de que isso é real, a não ser a minha gnose, entre parênteses, que é subjetiva, e gnose só é prova para quem vivencia. Falou? Essa palavra define tudo, meu Deus do céu. Aplausos. Aplausos, aplausos, aplausos. Enfim, é isso. Espero sinceramente que eu não esteja ficando lelé da cuca, por mais excêntrico que eu seja desde que me conheço por gente. O importante, pra mim, é que tem funcionado pra mim, e estou aberto a entender essa situação toda
com a maior cautela possível. Agradeço o espaço para desabafar sobre tudo isso e, acima de tudo, te desejo sucesso com o canal, com o seu ofício e um bom encaminhamento no seu caminho, na sua obra. Que assim seja, meu irmão. Bom, é complicado falar sobre, porque, como você disse, entra no quesito de gnose desde o princípio, né? As pessoas erram ao achar que crianças não têm estado de gnose. E, na real, as crianças têm têm arroubos de gnose, né? Porque a criatividade está lá em cima, as preocupações são somente com a construção da realidade dela. Então, crianças têm muitos momentos espirituais, né? E é interessante você relatar que isso começou quando você era pequeno. Porque isso pode nos remeter a duas coisas. Primeiro, a uma crença de que supostamente existam vidas passadas. Talvez em alguma vida passada você teve algum contato pagão, né? Algum contato bem pagão, bem de panteões e tal. E por isso, desde criança, se manifestou dessa forma as divindades a ti, né? E a outra teoria é a pura gnose, né? Como nós conhecemos das experiências místicas que nós temos desde pequeno até crescermos, né? E como isso marca a gente, de certa forma, ao ponto de, apesar do intervalo e da interrupção que você teve que fazer para poder crescer e amadurecer nesses arroubos espirituais que você teve, isso voltou a ti. E é bonito ver a sobriedade com que você leva o assunto. Por que eu digo isso? Porque hoje em dia nós temos muita gente doida no meio do ocultismo. Quando eu digo doida, é surtada. Nós temos magistas famosos, até na gringa, que escrevem livros e livros inteiros relatando coisas gnósticas, experiências que viveram em gnose, que são pessoais, como uma verdade absoluta de fé. É que nem quando eu trago meus causos, eu sempre falo, gente, o que eu vivi foi a minha experiência. É a minha gnose com tal entidade. Nunca é um taxativo, sabe? Porque o que é taxativo, ele precisa ser objetivo e não subjetivo. E toda gnose, ela implicitamente e explicitamente, ela é subjetiva, né? Não tem como você tornar a gnose uma experiência objetiva, coletiva e idêntica a todos, né? Porque senão deixa de ser gnose e torna-se de fato um molde de uma religião. Agora, a gnose, ela é o conhecimento secreto revelado para a pessoa, para a vivência da pessoa. E aqui é o bonito de tudo isso, porque quando você relata que a gnose é algo pessoal e você entende, e você não sente a necessidade de espalhar essa sua gnose pessoal com esse panteão que você criou, isso é muito belo, né? É muito belo. Outra coisa que nós podemos trazer como uma associação comparativa é a magia do caos, né? Não tem como desassociar da magia do caos esse seu relato, porque simplesmente você criou um sistema de magia aí, né? Você criou lunações, elementos, cor de vela, oferendas, deidades de cada coisa. Então, assim, se aproxima muito do ideal, né, da magia do caos, do magista criar o seu próprio sistema, do magista criar os seus moldes de... Eu não digo de religião, mas de encarar a sua espiritualidade e a sua magia, né? E outra coisa que você falou, que eu achei bastante interessante nesse relato, é o fato de você questionar se esses deuses são de fato divindades existentes, né, em algum lugar do cosmos, ou arquétipos que a sua consciência criou para que você conseguisse acessar tal energia. E a resposta mais provável, baseado na lógica, é que é os dois, né? Porque tudo que está acima é como que está abaixo. Então, por exemplo, quando você acessa a energia da Oxum, ou a energia da Freia, ou a energia da Afrodite, ou a energia de Hathor, ou a energia de qualquer deusa do arquétipo de deusas do amor, você vai acessar a energia do amor, a energia de Vênus, a energia da sedução, de Netzach, e por aí vai. Independente do nome, ou do rosto, ou da forma que você plasma aquilo. Só que nem por isso essas divindades deixam de ter a sua persona,
Porque quando elas foram criadas, né, ou reveladas, ou como queira chamar, elas tomaram uma personificação e um culto próprio. Então a forma como você vai sentir a energia de irradiação do amor na Oxum é diferente da irradiação de amor em Afrodite, que é diferente de Freia, que é diferente de Hathor, e por aí vai. Mas, num plano de fundo, todas acessam a mesma fonte de energia. Entende? Então, eu achei muito sóbrio esse seu relato. Muito obrigado por compartilhar com a gente, até por ser algo muito íntimo seu, né? Eu acho muito, muito incrível, né? Como você, na ingenuidade de uma criança, conseguiu trazer esse ímpeto, né? E é o tipo de coisa que, sendo muito honesto com vocês, me traz aquele esperança ou crença de que talvez existam vidas passadas, né? Porque ele era uma criança, e como que uma criança que está sendo formada, e até onde sabemos cientificamente o seu cérebro ainda está, né, em expansão, em construtos mentais, e formação e tudo mais, como ela conseguiu fazer tudo isso ainda pequeno, né? Porque ele falou que o Panteão já estava entregue a ele desde quando ele era pequeno. Ele só não tinha testado porque ele não tinha essa pegada mágica, né? É o que me traz esse quê de, putz, talvez tenhamos vidas passadas de fato, né? E é isso. Parabéns pela sobriedade no seu relato. Eu acho muito interessante. Eu destaco novamente essa questão da gnose. Gente, entendam, gnose é experiência pessoal, é revelação divina pra pessoa. E aí, se é coisa da sua cabeça ou se não, não importa, porque vai moldar a sua realidade. Vai moldar o seu sistema de crença, que vai moldar o seu mundo ao seu redor. Se você acredita que numa experiência gnóstica você teve a visão que o Senhor dos Anéis é uma deidade, o Senhor dos Anéis vai ser uma deidade de culto. E aquilo vai fazer sentido pra você e por aí vai. Mas isso é experiência gnóstica. A partir do momento que você revela isso como uma revelação pro mundo, aí nós temos que ter cuidado, né? Então, eu achei muito sóbrio esse último relato, muito, muito impactante, né? E muito interessante. Muito obrigado por essa exposição, irmão. E você? O que você achou? Gostou dos relatos de hoje? Comenta aí qual caso mais chegou em você, qual caso você tem uma experiência próxima. E não se esquece, caso você queira comentar, não só comentar esse vídeo, mas mandar o seu caso pro canal, pro Mago reagir, pra gente poder tentar entender junto essas experiências muito doidas, manda pra causos.mongeamago@gmail.com. Repetindo, causos.mongeamago@gmail.com, que o Mago com certeza vai trazer o seu relato aqui. Pode demorar um pouquinho mais, porque, né, os causos vão fazendo uma fila, mas com certeza vai ser lido, viu? Mais cedo ou mais tarde vai. Demais, gente. Queria fazer o meu jabá, né? Caso você esteja precisando de um trabalho de magia, uma consulta oracular, uma consulta de scrying, que é na bola de cristal que está ali no cantinho, ou qualquer serviço que o mago pode oferecer, esteja aí, então, as portas abertas. Junho, vamos lá, junho. Junho nós temos três coisas importantes. A primeira é que esse maguinho que vos fala vai ficar um pouco mais velho. Então, dia 8 de junho é meu aniversário. Sendo meu aniversário nesta data, será uma data onde eu celebrarei a missa enoquiana. Eu vou pedir para você que você consiga uma vela branca, um copo d'água e sal grosso, tá? Quem for participar da missa, a missa é transmitida gratuitamente aqui em live e tal. Quem for participar, consiga uma vela branca, um copo com água e um pouquinho de sal grosso, tá? É o que eu peço. Toma um banho de limpeza antes, né? Porque vai ajudar bastante. Para vocês usufruírem, né, dessa comunhão que a missa enoquiana tem trazido. Tem muita gente sendo curada, tem muita gente sendo restaurada, muita gente sendo aliviada de cargas, né, pesadas emocionais aí. Então a missa enoquiana tem sido um momento de cura muito grande todos os meses, e é a forma que eu tenho de retribuir como caridade tudo que os anjos têm feito em minha vida. Bom, em especial nessa missa, eu vou pedir para vocês orarem por mim, para que os anjos me tragam vitalidade, saúde, crescimento e por aí vai. É o presente que eu peço para vocês, se vocês puderem. Então, dia 8, né? Eu vou marcar para as 9, tá? Essa missa. Por quê? Porque provavelmente, primeiro, meu aniversário, vai ter coisa para fazer aqui em casa, né? Como sempre.
mas também porque é no meio da semana, então muita gente vai trabalhar e tal, então até chegar em casa, tomar um banho e tal, melhor marcar um pouquinho mais tarde. Então, vou marcar para as 9 horas aí para quem puder participar. Outra coisa, ritual coletivo de junho. Vamos fazer, é mês dos namorados, né? Mês dos namorados, mês de São João, mês de Santo Antônio, mês do amor, né? Aqui no Brasil. Então, vamos fazer rito com a Heptarquia Mística de Vênus. Vai ter caos com a Heptarquia Mística de Vênus, segunda-feira no canal. Eu vou trazer aqui pra vocês. Vocês vão ver o arrebatador que é. Então, caso você esteja precisando dar um up na sua vida amorosa, tem medo de lidar com daimons e tal, agora é a hora de lidar com anjos pra isso. Beleza? E demais, precisando de um curso de tarô, uma consulta oracular, quer aprender a desenvolver técnicas oraculares como tarô ou scrying, tem cursos para fazer. Coisa para fazer nesse canal não falta. Atividade para fazer espiritual não falta, gente. Então vamos se aprofundar, vamos se especializar e é nóis. Fiquem bem, abominem o biruliro e falou!